Queridos, alguém já viveu uma situação semelhante àquela ali, pastores? Como é que é lá na igreja de vocês? Reverendo Coine, já aconteceu um negócio semelhante àquele ali? Por que que os nossos cultos de oração são os menos frequentados? Talvez seja só na minha igreja. Eu não sei aqui, pastor Gelson. Como é que é o negócio aqui? É pouco. Gente, a regra é essa. As pessoas não participam dos cultos de oração. Por quê? Outra história. Mas eu queria que nós pensássemos a esse respeito. A primeira coisa, por que essa dificuldade em participar dos cultos de oração? Mas o que mais me preocupa, queridos, na verdade, não é a ausência nos cultos de oração. O que mais me preocupa é a vida de oração dos nossos crentes, dos nossos pastores. E quando eu falo nossos pastores, eu estou no meio disso aí, tá, gente? Não estou falando nossos pastores, olhando só para vocês, não. Eu estou no meio disso. Como anda a nossa vida de oração? Nós estamos falando sobre revitalização. E o assunto de hoje é exatamente a oração. Nós já vimos aí, pastor Gelson já falou sobre os estudos que nós já tivemos, né? Foram esses 3 aí. E se você passasse na frente de uma igreja e visse uma placa como essa igreja experimentará um avivamento ou um funeral, o que você ia pensar a respeito dessa igreja? Você ia gostar? Você ia sentir medo? Você ia se sentir atraído por ela? Qual que seria a sua reação? Eu olho para essa frase, e essa frase ela está num livro muito conhecido aí de muitos, né? Porque tarda o pleno avivamento. E o escritor desse livro, ele diz que ele encontrou uma placa semelhante a essa numa igreja. E isso me chama a atenção. O que nós estamos esperando de Deus para as nossas igrejas? Um avivamento ou um funeral? As nossas igrejas serão igrejas vivas ou serão igrejas mortas? Eu já estive numa igreja, não aqui no Brasil, mas que não era o pastor, era um funcionário da igreja, que ele virou para mim e diz: a nossa expectativa é que dentro de no máximo uns 10 anos a nossa igreja feche, porque tinham naquela igreja apenas 2 crianças, o restante da igreja eram pessoas que já faziam parte da igreja há muitos e muitos anos. E ele dizia: a igreja não recebe ninguém novo há muito tempo, e a nossa perspectiva é de que logo, logo a igreja feche. O autor desse livro fala a esse respeito, orientações para que se feche, para que se faça o funeral da igreja. E aí, queridos, eu queria que nós pensássemos só um pouquinho a esse respeito aqui. Eu coloquei, acendi essa vela aqui, não tem segredo nenhum, porque nós temos aqui os componentes para fazer surgir o fogo. Nós temos o comburente, nós temos combustível, nós temos o calor, a reação em cadeia, isso tudo junto faz surgir o fogo. Só que, se eu pegar esse copo aqui e colocar aqui sobre esse fogo, quanto tempo vocês acham que esse fogo vai manter aceso? Quanto tempo? 1 minuto? Acabou. Não deu nem 10 segundos. Por que eu mostrei isso aqui? O autor do livro que nós estamos estudando, ele diz uma coisa muito importante. A oração é o elemento espiritual que corresponde ao oxigênio para o fogo.
A oração corresponde, na perspectiva espiritual, o que o oxigênio é para o fogo. Acabou o oxigênio, apagou o fogo. A igreja parou de orar, e essa é a tese dele, para aqueles que leram o livro, é que sem oração, nós não teremos despertamento, avivamento espiritual, nós não teremos absolutamente nenhum mover de Deus em favor da igreja, porque é assim que Deus age. Então, se nós não temos oxigênio, certamente nós não vamos ter fogo. E se nós não temos oração, nós também não teremos revitalização. E aí o autor ele vai dizer que sem o oxigênio da oração para produzir a chama da renovação, nenhuma quantidade de esforço humano pode produzi-la. O que nós temos feito, queridos? Normalmente, nós temos trabalhado muito. Eu tenho visto os pastores aqui cansados, porque trabalham muito, e se esforçam, e correm atrás, e não é só em termos de atividades, é uma preocupação imensa para sempre criar alguma coisa nova, para que haja uma motivação diferente dos membros da igreja, para que os membros da igreja possam aparecer na igreja em algum momento. Sem oração, sem esse oxigênio que gera fogo, que gera poder do alto, nós não teremos absolutamente nada daquilo que vem de Deus, e por maior que seja a nossa tentativa, nós não vamos poder produzir aquilo que só Deus é capaz de fazer. Irmão André, conhecido pelo ministério Portas Abertas, ele escreveu num livro o seguinte: é fácil fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. É fácil fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Dr. Russell Shedd, uma vez conversando com ele pessoalmente, ele disse que na igreja do genro dele, a igreja precisou colocar no estatuto da igreja que para ser pastor daquela igreja precisava ser crente, porque a igreja tinha tido a experiência de ter, eu não lembro se 1 ou 2 pastores que eram pastores, tinham feito teologia, tinham sido ordenados, mas que não eram crentes, mas eram pastores da igreja. E a igreja se viu forçada a colocar um artigo no seu estatuto: para ser pastor da igreja tem que ser crente. É fácil, queridos, fazer a obra de Deus sem Deus. É fácil, não é complicado. Nós temos técnicas, não estou dizendo os pastores, as igrejas possuem técnicas, possuem eventos, possuem atividades que pode fazer com que a igreja se mantenha girando continuamente, pela nossa própria força, pela nossa capacidade, pela nossa criatividade, pela nossa engenhosidade em fazer com que as coisas aconteçam. Podemos fazer isso. E esse talvez seja o maior desafio para cada um de nós que aqui estamos, especialmente para a liderança da igreja, especialmente para aqueles que estão à frente do ministério na igreja. Há um homem que fez uma afirmação: é inimaginável o poder que uma igreja seria capaz de desenvolver e exercitar caso se rendesse a uma vida de oração, dia e noite, pela chegada do reino, pelo poder de Deus dispensado em seus servos e em sua palavra, para a glória de Deus, pela salvação de almas. O que Deus poderia fazer na nossa igreja se nós fôssemos de fato um povo de oração? Se nós orássemos muito, e orássemos como Deus deseja que nós oremos. O que Deus faria no nosso meio? Não sei, mas eu tenho certeza de que Ele nos surpreenderia, fazendo coisas extraordinárias que nós jamais imaginávamos que Deus poderia fazer no nosso meio. O autor nos traz a sugestão do texto bíblico de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, uma oração curta, bem conhecida,
que é a oração de Jabes. E eu queria entrar nessa oração de Jabes rapidamente. E o texto lá diz: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. O nome Jabes significa dor, aquele que gera sofrimento, aquele que produz sofrimento. Traz o senso de um parto muito sofrido para aquela mãe. E quando ela coloca o nome do filho, ela não consegue ver outro nome na sua mente, a não ser dizendo: esse meu filho vai chamar dor, esse meu filho vai chamar sofrimento. Imagina, queridos, você colocar um nome no seu filho de dor ou de sofrimento. Esse era o nome de Jabes. Jabes até parece bonito, mas imagine você colocar um nome no seu filho ou num filho de sofrimento, e esse menino na escola, e esse menino convivendo com tantas outras pessoas. E como que é o seu nome? Meu nome é dor. Por quê? Não sei, meu nome é dor, minha mãe colocou meu nome de dor. Talvez eu seja sei lá, não valho nada. Agora, diz que esse homem, apesar dele ter esse nome, diz o texto, continua dizendo: mas Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes orou ao Deus de Israel. A perspectiva de futuro desse menino, acredito eu, era complicada. Mas diz que Jabes orou ao Deus dos céus, ao Deus de Israel. E qual foi a oração dele? Vamos ler juntos aqui. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Essa é uma oração que nós devemos fazer, que nós podemos fazer. E agora, o melhor de tudo, queridos, não é a oração. O melhor de tudo é o final do texto que diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao seu pedido. Deus ouviu a oração de Jabes. Nós cremos que o nosso Deus continua sendo o mesmo de sempre. Continua sendo o mesmo. E aí, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui duas coisas, as duas coisas mais importantes. Lógico que há outras, mas destacar apenas duas coisas. Em primeiro lugar, a oração em si. E Jabes orou. Jabes orou. Às vezes nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que Deus vai fazer todas as coisas independente da minha ação, do que eu fizer ou deixar de fazer. E às vezes nós nos acomodamos: não, Deus já vai fazer mesmo, deixa Deus fazer. Jabes orou. E nós devemos orar. Mas a outra parte importante dessa oração é o resultado da oração. A oração de Jabes, ela foi bem específica. Ela colocou detalhes, ele ora com detalhes, pedindo coisas bem específicas que nós vamos ver. E o resultado é: Deus atendeu, Deus ouviu a oração. Por que nós não oramos como Jabes? Será que nós temos medo de orar e Deus não responder a nossa oração? A oração de Jabes, em primeiro lugar, ele pede bênção de Deus. Deus, abençoa-me, me abençoa, Deus. Quem de nós não queremos ser abençoados pelo Senhor? Quem de nós não queremos orar e pedimos as bênçãos do Senhor sobre a igreja? Quais seriam as bênçãos que nós pediríamos a Deus sobre as nossas igrejas? Eu listei aqui algumas coisas. Eu listei por pessoas salvas, eu listei aqui recursos financeiros, gente para trabalhar, líderes adequados em cada ministério, sabedoria para o pastor, discernimento da vontade de Deus. Imagine se nós pedirmos a Deus: Deus, abençoa as nossas igrejas nessas coisas e em tantas outras que nós poderíamos acrescentar. Pedir bênção, abençoa-nos. Não só bênção, ele pediu crescimento. Ele pede terras. O negócio de Jabes era terra. O negócio da igreja não é terra, o negócio da igreja é gente. Pessoas que são salvas, que são alcançadas pela graça.
E a nossa oração, queridos, por que não orar para que Deus nos dê um crescimento quantitativo expressivo? Por que não orarmos, queridos? Deus, dá-nos 100 novos crentes para a nossa igreja esse ano. Nossa, gente, mas aí é demais. O que é isso para Deus, queridos? Pedro não pregou um sermão num dia, não houve quase 3.000 conversos num dia só. Por que não pedirmos a Deus por crescimento, por expansão, por desenvolvimento quantitativo, igrejas cheias, igrejas fortes, novas igrejas em lugares estratégicos da cidade? Por que não pedirmos o crescimento de Deus para as nossas igrejas? Jabes pediu por proteção. Queridos, como nós precisamos pedir que Deus nos proteja dos nossos próprios erros, dos nossos próprios enganos. Como precisamos pedir para que Deus nos livre daquilo que nós somos, dos nossos vícios, de tradições que são tradições, algumas até boas, mas que já não promovem mais o crescimento da igreja. Por que não pedir, queridos, que Deus nos proteja de pessoas que desejam o mal contra a igreja e que às vezes entram na igreja e estão na igreja com esse objetivo? Pedir proteção do Senhor sobre as nossas igrejas e aí Jabes pediu, o último pedido dele foi por livramento. E nós lembramos da oração do Senhor Jesus: livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Às vezes, queridos, nós brincamos com o diabo. Como bons presbiterianos, nós não damos lugar para o diabo não ocupa lugar central nos nossos cultos, e tem que ser assim mesmo, nada contra isso. Mas às vezes nós estamos agindo, eu vou dizer, de forma ingênua, em relação as ações do diabo nas nossas igrejas, na nossa cidade. Quais são os planos do diabo para essa cidade? O que o diabo faria se ele pudesse fazer contra esta igreja? Queridos, precisamos pedir por livramento desses ataques malignos que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. E às vezes nós estamos tão seguros dentro de nós mesmos, com toda a nossa estrutura, com toda a nossa teologia, com todo o nosso jeito, que nós agimos e nós vivemos como se nós não vivêssemos numa contínua batalha espiritual. Contínua, constante, invisível, às vezes visível, às vezes patente aos nossos olhos, às vezes não. Mas nós precisamos estar alertas quanto a isso. Livramento de igreja. 4 pedidos, queridos, que Jabes fez e que nós precisamos fazer esses pedidos em relação à vida da igreja: bênção, crescimento, proteção, livramento. Você tem orado pela sua igreja? O que você tem colocado diante de Deus para que, em favor da sua igreja? Tem orado pelos seus pastores? Tem orado pelos seus presbíteros, pelos diáconos, pela liderança da igreja como um todo? Tem orado pela vida financeira da igreja? Tem orado pela santidade da igreja, pela santidade dos membros da igreja? O que você tem colocado diante de Deus em relação à vida da igreja? O texto, queridos, nos mostra também um outro texto, Atos capítulo 4, abra sua Bíblia lá, esse eu não coloquei aqui. Atos capítulo 4, é início da igreja do Senhor Jesus, a igreja começa, os apóstolos estão trabalhando, há grande oposição, Pedro, João, Tiago são levados para a prisão, e a igreja não tem a quem recorrer. A igreja não tem a quem recorrer. A igreja, em determinado momento, e esse texto vai dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer o quê? E a igreja sabe o que fazer. E diz que a igreja ora. A igreja vai orar.
E aqui, queridos, também duas coisas importantes na oração que nós encontramos aqui. Duas coisas importantes. A primeira delas é a oração em si. A segunda, a resposta de Deus, o resultado dessa oração. O que Deus faz depois da oração daquela igreja, daquele povo? A oração em si, queridos, tem três coisas que eu gostaria de destacar. No versículo 24 vai dizer aqui que a oração daquela igreja estava focada antes de qualquer outra coisa, focada em Deus, focada em Deus. A oração primeira daquela igreja é uma oração: Tu és soberano, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Soberania, criação, poder de Deus, uma ação de adoração na oração, porque sabe de quem diante eles estão. Quando nós oramos para que Deus, eu sei que nós oramos todos e vocês oram pelo mesmo Deus, mas qual é o tamanho do nosso Deus? O que o nosso Deus pode fazer em relação às nossas orações? Ele é o soberano, Ele faz o que Ele quiser, Ele responde às nossas orações, e Paulo vai dizer, com alguma coisa muito maior do que o que nós pensamos e pedimos. Às vezes nós estamos pedindo, e estamos pensando e achando que nós estamos pedindo muito, e Deus olha e diz: olha, tão pouco, eu quero dar mais, eu quero fazer mais. Nós oramos ao soberano, ao Criador de todas as coisas, aquele que pode ouvir e responder às nossas orações. É um Deus, a oração daquele povo reconhece que na soberania de Deus as coisas já foram pré-determinadas, mas ainda que reconhecendo essa soberania de Deus e que a história já está escrita, a igreja continua orando do mesmo jeito, Eu tive um professor no seminário, professor de teologia sistemática, reverendo Coino conheceu, não sei quantos mais aqui, reverendo Raimundo Loria. Reverendo Raimundo Loria, na sua sabedoria, ele dizia o seguinte: evangelizar para quê? Deus já vai mandar os crentes que Ele quiser mesmo para a igreja, não precisa evangelizar não. Essa igreja aqui age diferente, queridos. As coisas já estavam pré-determinadas, mas eles oram. É uma igreja que levanta a sua voz unânime. Unânime é maioria absoluta. Não são 2 ou 3 reunidos nos nossos cultos de oração de meia dúzia de gente. A igreja unânime levanta a voz, reconhece o poder de Deus, a soberania de Deus, e pede a Deus por capacitação. Mas olha como é interessante como eles oram ao Senhor em relação a isso. Versículo 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos, concede a nós, os teus servos, a Pedro, a João, a Tiago, intrepidez, coragem para anunciar. E aí no versículo 30, queridos, tem uma coisa aqui maravilhosa. Enquanto abençoa aqueles homens para que eles levantem a voz de forma poderosa, enquanto o Senhor estende a mão para agir no nosso meio, com curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Abençoa aqueles homens para que aqueles homens sejam capacitados, enquanto o Senhor realiza o extraordinário que homens não são capazes de fazer. Qual é o resultado disso? Olha o versículo 31. Tendo eles orado, eles oraram a um Deus que é soberano, que era poderoso, a um Deus que podia fazer todas as coisas, a um Deus que já tinha pré-determinado todas as coisas. Mas tendo eles orado, primeira coisa, tremeu o lugar. Negócio não há comodismo. Não há gente que fique assentada num lugar como esse aqui, se de repente começar a tremer e perceber que não é um terremoto,
perceber que é o poder de Deus, perceber que é a glória de Deus que baixou sobre nós e Deus está agindo. Tremeu o lugar, eu fico imaginando o impacto daquilo, queridos, na vida daqueles irmãos. O lugar tremeu, a igreja tremeu, a construção onde eles estavam. Queridos, a igreja em oração certamente vai gerar bênção de Deus em favor da própria igreja. Mais do que isso, diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Não quero entrar aqui em discussões teológicas, queridos, mas crente precisa buscar o enchimento e a plenitude do Espírito Santo. E diz que isso aconteceu depois deles terem orado. Não é que eles não tinham o Espírito Santo, mas na oração da igreja Deus age de tal forma que aqueles irmãos são outros, são diferentes. Há um mover de Deus no coração e na alma deles. Há um poder de Deus manifestado no coração deles, que eles têm plena convicção de que é Deus neles agindo de forma plena e poderosa. Precisamos orar, queridos, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Nada a ver com pentecostalismo, embora eu não tenha problema nenhum com pentecostalismo, com as igrejas pentecostais, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós precisamos orar para sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes eu vejo que muitos têm medo disso. Está aqui, queridos. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Ficaram cheios do Espírito Santo, e agora com intrepidez, com coragem, com ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus. No meio da oração o povo fica corajoso. Quando a igreja se reúne para a oração, e está realmente comprometida com a oração, o povo fica poderoso, o povo tem coragem de falar, o povo tem coragem de evangelizar, o povo tem coragem e se dispõe para ensinar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, tem coragem de servir, de fazer diferença. Enquanto nós não temos coragem para orar, não vamos ter coragem para fazer muita coisa. Queridos, tendo eles orado, eu fico pensando, eu olho para mim, eu olho para o meu ministério, eu olho para a minha igreja, eu fico pensando, Deus, quantas coisas deixaram de acontecer, ou quantas coisas deixou de acontecer aqui, comigo na minha igreja, porque faltou isso, tendo eles orado. Não sei, mas quantas coisas nós deixamos de experimentar e de ver a mão de Deus agindo, porque não houve essa possibilidade, tendo eles orado. Se nós orarmos, queridos, certamente nós poderemos caminhar do problema para o triunfo. As nossas igrejas têm muitos problemas, pelo menos a minha, muitas dificuldades. Em determinados momentos, a gente fica desanimado. Em determinadas situações, você olha para a sua igreja e diz, meu Deus, o que vai acontecer com isso aqui? Você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, não há crescimento. Se olha para as pessoas na igreja, uma certa indiferença. E a gente só consegue enxergar problema, só dificuldade, tribulação, lutas. Tendo eles orado, nós podemos sair do problema para o triunfo. E Deus certamente tem prazer em levar a igreja para caminhar sempre em triunfo. Quando, tendo eles orado, queridos, nós podemos experimentar e ver a igreja caminhar do declínio para a renovação, para o despertamento, para a revitalização, para o avivamento. Não é esse o testemunho que nós temos aí no livro que a maioria de nós, ou pelo menos boa parte de nós, lemos? Uma igreja em que a liderança do presbitério e a liderança denominacional chega para ele e diz: olha, fecha essa igreja, não tem futuro.
A igreja chegou a ter milhares de membros. Uma igreja que saiu do declínio para uma vida completamente nova. Por que nós não podemos esperar isso de Deus nas nossas próprias igrejas? Por que nós não pedimos isso para Deus, para que Deus faça algo novo no nosso meio? Alguma coisa que seja extraordinária. E a oração, queridos, e aí eu pego emprestado a frase do autor, pode nos levar das brasas para as chamas. Brasa tem vida curta. Brasa não dura muito tempo. É preciso que haja fogo. E aí, não tem como não lembrar, queridos, de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, repousa sobre aqueles apóstolos, línguas como que de fogo. Fogo é sinal da presença de Deus, desde o Antigo Testamento. O símbolo da nossa igreja, a sarça que arde, a sarça que pega fogo, ainda que não seja consumida. Por que nós, muitas vezes, deixamos de ser a igreja da sarça que arde? Por que às vezes a nossa preocupação é discutir a sarça, se mais desse jeito, menos desse jeito, com pomba, sem pomba? Mas e o fogo que arde, que deve consumir os nossos corações, que deve nos mover a vivermos uma vida de fato segundo a vontade de Deus? Eu queria, queridos, caminhar para mostrar alguns desafios, para colocar alguns desafios para vocês, naquilo que eu entendo, estudando o próprio livro, eu creio que seria bom para nós. Eu coloquei uma figura aqui que é de Botucatu. Às vezes eu tenho pedalado, né? E esse foi um pedal que eu fiz no feriado municipal, a semana passada. E eu fiquei pensando, queridos, nesse desafio da oração. E eu me lembrei, eu fiz a relação de algumas coisas em relação a isso que tem sido o meu hobby, tem sido o meu esporte. Em primeiro lugar, assim como eu preciso pedalar mais, em termos de tempo, de distância, nós precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Mas oração não se mede por tempo. Eu sei que não. Deus pode ouvir uma oração de 10 segundos, um clamor por socorro, e responder aquela oração. Mas muitas vezes nós oramos pouco em termos de tempo. É por negligência mesmo. É por preguiça mesmo. É porque nós começamos a orar e muitas vezes pessoas dizem: pastor, eu não consigo orar mais do que 10 minutos. Queridos, nós precisamos aprender a gastar mais tempo em oração. O que nós precisamos fazer para orarmos mais tempo? Às vezes você precisa ter um caderno de oração com a lista de pedidos. Às vezes você precisa pegar o boletim da sua igreja e tem lá uma lista imensa de pedidos de oração. WhatsApp, a gente recebe um monte de pedido de oração. E aí eu fico olhando as pessoas colocando a mãozinha lá. Aquela mãozinha do WhatsApp não tem nada a ver com oração, tá? Aquela mãozinha não tem nada a ver com oração. Isso aí é coisa virou uma mãozinha de oração, mas ela não é isso. E eu fico pensando, quantos daqueles que colocam uma mãozinha de oração, quando alguém pede uma oração lá, que ora de fato? Eu não sei, eu não estou junto com a pessoa, eu não posso dizer. Mas a sensação que eu tenho, queridos, é que aquilo ali é uma resposta quase que eletrônica. Alguém pediu oração, coloca a mãozinha, beleza, alguém deve estar orando por essa pessoa. Nós precisamos aprender a gastar mais tempo em oração. Motivos não nos faltam para isso. Tempo não significa necessariamente qualidade.
mas qualidade certamente vai nos levar a gastarmos mais tempo em oração. Não só orar mais, mas orar melhor, orar com qualidade. Quando eu faço essa comparação com pedalar, não basta pedalar. Tem técnicas para isso. Há escolas, há vídeos que ensinam a pedalar melhor. Nós precisamos aprender a orar melhor. Um dos melhores vídeos para mim de oração, uma ilustração simples, é aquele filme Todo-Poderoso. E no final do filme, o personagem lá, ele foi atropelado, está lá no céu, e ele está diante de Deus, e ele começa a orar. E eu acho muito interessante aquilo que ele diz: não, essa oração não valeu. E aí ele faz outra oração, uma oração bonita. Não, essa também não é oração. E ele faz algumas tentativas, até que em determinado momento, o autor lá que faz o papel de Deus diz: essa é boa, essa é boa. Quantas orações boas nossas chegam diante de Deus? Mas nós fazemos todas as orações no nome de Jesus, então todas são boas. Queridos, é simplismo isso. Não é bem assim não. Porque o Senhor Jesus mesmo diz que tinham alguns que oravam nas praças, mas oravam só para aparecer. Não oravam, eram orações, mas não eram orações boas. Não eram orações que chegavam e que tocavam o coração de Deus. Precisamos aprender a orar melhor, e só oraremos melhor se nós gastarmos mais tempo em oração. Aí nós vamos aprender a orar mais e melhor. E por fim, queridos, nós precisamos aprender a orar juntos. Aprender a orar juntos. Eu fico extremamente incomodado quando eu vejo casais, por exemplo, marido e mulher, que não conseguem orar juntos. Eu fico impressionado com a dificuldade que algumas pessoas têm de participarem da reunião de oração, do culto de oração, porque não conseguem orar com alguém. Mas a oração é melhor. Não é questão de ser melhor ou não. É a questão de... E aí Atos capítulo 4 vai dizer: a igreja estava reunida e unânimes levantavam a voz. Havia unanimidade, a igreja toda orando, buscando, desejando, querendo ver a ação de Deus naquele lugar. Queridos, o propósito da oração e do chamado de Deus em sua vida não é fazer de você o número 1 aos olhos do mundo, mas é fazer de Deus o número 1 na sua vida. Quando a gente pensa em oração, nós não pensamos em sermos a melhor igreja de Botucatu, nem a maior igreja de Botucatu. Esse não é o foco, não é o foco. Nós devemos orar para que Deus seja Senhor sobre as nossas vidas e Senhor sobre a nossa igreja. Devemos orar para que Deus haja. Devemos orar para que a manifestação do poder de Deus seja patente aos nossos olhos, visível. Não para que a gente seja melhor ou maior, mas para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. A oração do profeta Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor. Na Nova Versão Internacional: realiza de novo em nossa época as mesmas coisas que o Senhor já fez. E essa tradução me dá um sentido de expectativa. Se Deus já fez, a nossa oração é para que Deus faça de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aviva, Senhor, revitaliza, renova, desperta, levanta na nossa igreja homens e mulheres que façam diferença no mundo. E aí eu termino com a palavra de Blaise Pascal, grande filósofo, homem de Deus, homem conhecido como o pai da matemática moderna. E ele vira e diz: nunca um homem é tão grande como quando está de joelhos.
Somos grandes, queridos, quando nos curvamos diante de Deus. Eu fico pensando, e lógico eu estou falando isso aqui porque eu estou falando para a igreja, é a minha igreja, que eu sou membro desde que eu sou menino, nasci dentro da igreja, nunca estive em nenhuma outra, sou presbiteriano, como diz o outro, de raiz, amo a igreja, dediquei, só de ministério são 32 anos, mas eu fico olhando, queridos, para nós, e aí eu posso falar porque eu estou falando de mim mesmo. Às vezes nós nos julgamos tão bons, que nós temos tanta coisa boa, e é verdade, temos tanta coisa boa, mas às vezes passa a sensação seguinte: tudo é tão bom que a gente nem precisa de Deus. A gente faz, a coisa está bem organizada, está tudo esquematizado, a gente sabe como fazer. E nós nos esquecemos, queridos, de que sem o fogo, sem o oxigênio da oração, Deus pode fazer, claro que pode fazer, e Ele já fez muitas e muitas vezes, mas tendo eles orado, nós nos esquecemos muito disso. Tendo eles orado, o que Deus fará depois dessa, se alguém estiver escrevendo a nossa história, o que Deus fará depois desse tendo eles orado? O que Deus fará? Não sei, mas certamente Deus fará coisa boa. Às vezes pode vir acompanhado de perseguição, de lutas e dificuldades, pode, mas certamente Deus fará grandes coisas. E se Deus fizer o que Ele fez lá em Atos capítulo 4, não precisa fazer mais nada, porque o lugar tremeu, houve manifestação do poder de Deus, os crentes ficaram cheios do Espírito, foram tomados pelo poder do Espírito, e agora eles se tornaram poderosos, valorosos, gigantes, para proclamar a palavra do Senhor. Eu queria que nós ajoelhássemos mais uma vez, queria que nós buscássemos ao Senhor mais uma vez, aqueles que puderem, claro. E eu queria, queridos, que a sua oração, que a minha oração, seja para que nós sejamos despertados, para sermos homens e mulheres que orem mais, orem melhor e oremos juntos. Queria que você orasse por você mesmo, pela sua igreja, pelo seu pastor, mas nessa perspectiva, Deus, torna-nos homens e mulheres de oração, torna-nos uma igreja de oração, uma igreja que tem prazer em buscar ao Senhor em oração.